Graça e Pai, você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aqui por todas as plataformas. Um grande abraço a você, meu irmão, que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, no Facebook, lá no TikTok também, pelos podcasts Spotify também. Um grande abraço. Curte essa mensagem, compartilhe com as pessoas, é muito importante, que isso vai alcançar cada vez mais vida. No dia de hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem para a sua vida. A mensagem que tem Deus para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje, a mensagem que Deus nos deu, meus amados, é: a Bíblia vai contar uma história, ela vai narrar uma história aqui do livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao de número 39. Aqui vai narrar a história de um rei chamado Ezequias. E o rei Ezequias a Bíblia diz que ele era um homem justo. Porém, um dia o inimigo se levantou contra o seu rei. Porém, amados, o inimigo afrontou não somente o rei de Judá, como também afrontou o rei de Jerusalém, que na época Israel ele era dividido ali entre dois reinos, reino do norte, reino do sul. E Ezequias era aquele que ficava no sul, ali em Jerusalém. Senaqueribe era o rei da Síria. Ele veio para afrontar Israel. Então ele fez o que? Ele cercou o reino do norte. E depois ele foi ameaçar, enviou um mensageiro para afrontar o rei de Israel, Ezequias, que era um homem que realmente tinha temor ao Senhor. Então a Bíblia vai narrar essa história. Nós vamos aqui se aprofundar um pouquinho aqui em alguns versículos de algum desses capítulos. Peguei aqui algum desses versículos aqui, desses 3 capítulos aqui, para a gente realmente se aprofundar um pouquinho na palavra de Deus. Como é que o inimigo trabalha na sua vida? Como é que o inimigo trabalha na minha vida? Como é que o inimigo faz para minar a nossa fé? Como é que o inimigo trabalha para nos afrontar e muitas vezes nos oprimir? Mas, queridos, nós vamos tirar boas lições aqui através dessa palavra, como nós podemos ser um vencedor quando nós colocamos nas mãos de Deus. Então, vou usar o tema de hoje aqui, é a ameaça do inimigo. O inimigo muitas vezes, queridos, ele vem despercebido. Muitas vezes ele vem ali tipo, como não quer nada, ele está sempre ao derredor, esperando o momento certo para ferrar com a nossa vida. Então, o que acontece? O diabo, ele não desiste. Então, a mensagem de hoje eu peguei aqui, e essa mensagem vai ser uma mensagem muito poderosa. Vai falar com você, que você vai ver, que você vai se identificar em algum ponto, em algum momento na sua vida, que você já viveu, ou está vivendo, ou vai viver. Como é que o diabo trabalha? Como é que o diabo trabalha na vida das pessoas para tentar ferrar com a nossa vida? Então vamos pegar aqui. Logo a partir do capítulo número 36 do profeta Isaías, que aqui no verso número 1 logo vai dizer: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Veja que ele chegou às cidades fortificadas ali na região, todas as cidades fortificadas de Judá. Então Judá estava o quê? Cercada. Estava ali sob o domínio assírio, digamos assim. E ele não se contentou só com isso não. Veja como é que o diabo trabalha. Ele também envia um mensageiro. Então, no verso 2: então o rei da Síria enviou Rabezaque de Laquim a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Veja só, ele não enviou só um mensageiro, ele enviou um exército. A Bíblia está dizendo que ele enviou um grande exército para afrontar também Jerusalém. Então, a Bíblia continua: e ele parou junto ao arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Verso 3: então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Euquias, e o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Ou seja, foram ali, né, os representantes de Ezequias foram se encontrar com um dos seus generais de Senaqueribe, o inimigo de Israel, que também inimigo de Deus. Então, meus amados, verso 4 diz: Rabezaque lhe disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que espera?
Preste atenção, meus amados. E aqui continua. Bem posso eu dizer, teu conselho pode ir para a guerra. São apenas vãs palavras em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas. Foi perguntas, duas perguntas no verso 4 e no verso 5. Aqui confrontando. E eis que confia no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoia nele, se entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todo o que nele confia. Porém, no verso 7 diz, porém, se me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Olha aí, mais uma afronta a Deus. Presta atenção. O inimigo soberbo, primeiramente ele afronta nós, que somos servos de Deus. Afronta você, afronta a mim. E mais, queridos, olha o que a Bíblia vai dizer. Verso número 8. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria, e te dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele. Olha o tamanho da afronta. Olha isso, o tamanho da afronta. Já vem tentando comprar mais, ao mesmo tempo zombando. Ao mesmo tempo, tirando uma onda, digamos assim, com o rei Ezequias. Mas não era com o rei Ezequias que ele estava fazendo, era com o próprio Deus. Preste atenção, irmãos, o que diz essa palavra. Pois ele diz aqui, verso 9. E verso 10 diz, agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la. É mais uma pergunta que ele continua. E o Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e a destrói. Verso 11. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá e Rabezaque, pedimos-te que fale aos teus servos em siriaco, porque bem entendemos o que nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. E Rabezaque, porém, disse, porventura mandou-me meu senhor, o teu senhor, a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco os seus estercos e beba a sua urina. Olha o tamanho da afronta, como o diabo ele é ousado na hora de nos enfrentar, meus irmãos. Por isso, queridos, nós devemos estar muito preparados para as afrontas do inimigo todo dia. Todo dia. Olha como é que acontece. Verso 13. Rabezaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Olha o tamanho da afronta. Verso 14. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos podereis livrar. E ele continua, queridos. Aqui a afronta, aqui ela é enorme. Não vou meditar tudo para não ficar muito longo, mas eu quero aqui começar a voltar um pouquinho aqui. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 36, Senaqueribe, rei da Síria, e Ezequias, rei de Judá. Ou seja, reinam simultaneamente em suas respectivas nações. Entre os capítulos 36 e 39, nós vemos aqui as campanhas militares dos monarcas assírios contra vários reinos, ou seja, como Filisteia, Egito e Judá. E o relato bíblico aqui, principalmente a Bíblia vai narrando, ou paralelos aqui, registrado aqui no livro aqui também, lá em 2 Reis, no capítulo 18 ao capítulo 20. Ezequias, por sua vez, embora tenha falhado em algumas vezes, é descrito aqui como um rei justo e fiel ao Senhor, que está lá também, 2 Reis, no capítulo 18, no verso número 5. Então, amados, começa aqui a afronta. Nós vamos meditar aqui, nós meditamos aqui do verso 4 ao verso de número 10. Vou pegar aqui logo do verso 4, número 10. Olha só. Ele diz que confiança é esta? Ele diz aqui. Rabezaque, que comandante do exército assírio, fala com atrevimento, amado. Com atrevimento, meus amados. Com Ezequias, desprezando até mesmo o seu título real de rei. Ele nem chamou de rei. Ele desprezou totalmente logo. Ou seja, aquele que governava Israel. Então, meus queridos, é assim que o mal trabalha.
É assim que o mal trabalha. Ele trabalha afrontando as pessoas. Ele traz o que, meus amados? Ele traz para a vida das pessoas. Ele chega como se ele fosse o dono da verdade. Ele chega e ele afronta as pessoas. É assim, ele usa pessoas para afrontar pessoas, porque ele não vai pôr a cara dele mesmo. Ele sempre manda o quê? O enviado. Ele sempre manda o enviado. É assim que ele trabalha. Então, meus queridos, veja o que acontece. Veja o que acontece dos capítulo 36. Livro do profeta Isaías, capítulo 36, aqui do verso 4 ao verso 10. Ele diz: que confiança é esta? Ele está falando aqui. Aqui, Rabsaque, aqui, o comandante do exército assírio, ele fala com atrevimento total, afrontando mesmo o rei de Israel e afrontando o próprio Deus. E ele diz, claramente, ele nem fala sobre o rei, ele só fala umas baboseiras, umas bobagens. E ao agir dessa forma aqui, ele tentou aterrorizar. É assim que o inimigo trabalha. Ele tenta nos intimidar. O inimigo das nossas almas, o diabo, quando ele se levanta contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, primeira coisa, amados, que ele faz é tentar nos intimidar. Ou seja, ele vem com intimidação. E aí, querido, nós temos que ter o quê? O espírito de ousadia para resistir à intimidação do inimigo. Então, ele envia Senaqueribe, ele envia ali o seu comandante para afrontar Israel. Ele manda ali o seu comandante para afrontar Israel. E a primeira coisa que ele tentou foi o quê? Aterrorizar. E minar a confiança do rei em Deus. A primeira coisa que ele tenta nos fazer é que nós tiramos a visão, nós tiramos a nossa fé ou a nossa confiança no Senhor. E aí, ele mina a nossa fé. E aí ele sabe que nós estamos enfraquecidos. Porque nós sozinhos, para lutar contra o diabo, é complicado. Mas quando nós, queridos, lutamos com Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas batalhas, Deus luta por nós. E olha o que acontece com o inimigo usando aqui um homem que foi enviado junto com um exército para afrontar Judá. Para afrontar Judá, cercou Judá e também foi afrontar, na época, Israel tinha ali um governo no norte e um governo no sul. E esse governo no sul era Ezequias. Então ele já tinha cercado Judá, que era no norte, e depois ele foi para Jerusalém, para o sul. Então, irmãos, olha o que acontece. Primeiramente ele abafou Judá e depois ele tentou também abafar Jerusalém. Veja como é que o mal trabalha. É assim que o mal trabalha. O mal trabalha dessa forma. Primeiramente, querido, ele vai tentando abafar as pessoas e tentando enfraquecê-las. É assim que ele trabalha numa família, é assim que ele trabalha numa igreja, é assim que ele trabalha numa empresa. Ele vai minando aos pouquinhos e foi assim que ele fez também. E ele tentou contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém. Então, ele afrontou aqui de cara, digamos assim, o rei, mas também ele afrontou o próprio Deus. E olha o que a palavra vai dizer também. E também, queridos, com suas intimidações e argumentos. Suas intimidações e argumentos mentirosos. Rabsaque procurou desmotivar a fé das pessoas de que o Senhor as guardaria. Preste atenção. Primeira coisa, quando o diabo vai trabalhar na vida de alguém, ele tenta, queridos, é colocar na tua mente o seguinte: olha, você está sozinho, você é fraco, aí ele vai te acusar. Ele acusa a tua mente. Ele vai falar que você fez isso, que você fez aquilo, que você está sozinho. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Que como é que o inimigo trabalha, mas olha o que acontece com aqueles que afrontam um filho de Deus e que afrontam o próprio Deus. Presta atenção, acompanhe essa mensagem até o final, que você vai entender como é que Deus realmente ele é soberano, ele é autoexistente, ele é autossuficiente e ele tem todo o poder nos céus, na terra e no mar. Enfim, Deus é soberano. Mas o diabo, ele sempre se levanta para afrontar o povo de Deus. Ele sempre se levanta para afrontar aqueles que servem ao Deus vivo. Então, ele continua aqui. Primeira coisa, esse general aqui, esse comandante aqui do exército assírio, ele foi enviado pelo seu rei, Senaqueribe, e ele foi lá para afrontar Israel.
Primeira coisa, cercou Judá, ou seja, abafou. Judá ficou sem força, não tinha para onde sair, estava o quê? Cercado. E aí ele foi para Jerusalém, ele enviou também para Jerusalém um comandante com um grande exército, é o que diz aqui a palavra no capítulo 36 do profeta Isaías. E aí, queridos, foi afronta, foi afrontar o rei e foi afrontar o próprio Deus. Então, primeira coisa, ele tentou o quê? Minar a fé, a confiança e desprezando aqueles que servem a Deus. Então ele continua no seu argumento aqui, né, o seu argumento mentiroso. Ele procurou desmotivar a fé das pessoas e que o Senhor as guardaria, que Deus não ia proteger o povo. Mas olha, não é isso que acontece nos dias de hoje. Acontece da mesma forma, querido. Nos dias de hoje acontece conosco. O diabo, meus amados, utiliza argumentos falsos. Preste atenção. O diabo utiliza argumentos falsos para abalar aqueles que creem e mostra que eles são o quê? Pessoas tolas. São pessoas que, por depender do Senhor, eles estão ali, digamos assim, não, Deus não vai fazer nada na tua vida. Esse Deus que você serve, ele não vai fazer nada na tua vida. Ele vai falar na tua mente, ele vai usar pessoas, vai falar, olha, meu irmão, a luta aí é grande e eu não sei como você vai sair dela. Não sei como você vai sair dela. É assim que ele usa. Digamos, sutilmente, mas ao mesmo tempo com arrogância, queridos. Mostrando ali as suas garras para fazer o quê? Com que você realmente sofra mais. Que você pereça no meio do caminho se você não estiver vigilante e ter o discernimento, saber de onde vem aquela tática que o inimigo está minando a tua fé, minando a tua vida, querendo ferrar a tua vida. É isso que ele faz. E aí ele vai utilizando esses argumentos falsos para abalar o quê? Os que creem e mostra que eles são tolos por depender do próprio Deus. É assim que ele faz. Aqueles que permitem que estas palavras malignas se alojem em sua mente, aqui na mente é o campo de batalha, na sua mente passam a sentir que tudo, querido, tudo o que faz é inútil, por isso logo declinam na fé. É assim que muitas pessoas, no primeiro abalo que o inimigo chega para destruir, ela já se entrega. Ela já se entrega porque o inimigo preparou o caminho para a destruição. Então, aqueles que realmente permitem essa situação, eles são alvo fácil na mão do inimigo. Mas olha, por isso, logo eles vão cair. Logo vai declinar na fé. Portanto, é preciso reagir às dúvidas. Uma coisa que o diabo sempre coloca na mente humana é dúvida. Quando ele foi tentar lá o primeiro casal lá no Éden, digamos Adão e Eva, quando ele tentou lá, usou uma serpente, uma cobra, ele diz, certamente não morrerá se comer aquele fruto. Foi isso que ele falou? Não é isso que diz a Bíblia? Certamente não morrerás. E Deus diz, se comer, certamente morrerá. Mas o diabo, ele investiu ali os papéis e ele disse, certamente não morrerás. O que Deus falou? Deus falou que se comesse ia morrer. Deus estava falando espiritual. E é o que? Entrar o pecado, ia entrar a rebeldia. Mas o homem ouviu a voz de quem? Do diabo. Ele ouviu meias verdades. Ele ouviu o que? Mentiras. Aparentemente, não é assim? Ele joga a seta. Ele joga ali a isca e nós vamos lá, ó. Nós pegamos e aí, queridos, nós sofremos. E aí nós sofremos. Porque a tática do diabo é fazer com que as pessoas apenas mordam a isca. Quando morde a isca, o anzol ele puxa. E o anzol, quando nós estamos pegando um peixe, o peixe depois que ele é fisgado, ele fica naquele desespero. A mesma coisa ao ser humano. Aí ele já foi fisgado, ele não tem mais para onde ir, ele vai tentar lutar de alguma forma, mas remar contra a maré, porque ele está fisgado. E aí o que acontece? Temos que colocar diante de Deus. E o rei Ezequias, ele fez isso com muita sabedoria, com muito temor. Olha, enquanto eu meditava nesses capítulos aqui nessa narrativa bíblica, é o que a gente tem que tirar muito aprendizado na nossa vida, meus irmãos. É algo que a gente precisa tirar muitas lições da história do rei Ezequias. Ele era homem falho? Foi. Chegou um momento que ele entregou ali, e aí o que acontece? Nas gerações futuras, veio o castigo sobre Israel, devido ele ter cedido os encantos do diabo. Então veja o que acontece.
Portanto, é preciso reagir às dúvidas imediatamente e recorrer à palavra de Deus, crendo que ela se cumprirá na sua vida. Então, a palavra, ela é o quê? Se você tem alguma dúvida na tua vida, não faça isso aqui. Não faça isso aqui. Quantas pessoas, irmãos, têm hábito de querer buscar resposta e apenas abrir a palavra? Não façam isso. Não faça isso. Não faça. Se você quer uma resposta de Deus através da sua palavra, você vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai orar a Deus. E você vai pedir ao Espírito Santo, Senhor, que o Senhor ministre lá no fundo do meu ser, a palavra. E aí você vai esperar nele. E você vai permanecer vigilante. Porque Deus vai trazer, o Espírito Santo, ele revela as verdades de Deus. E a confirmação vai vir na palavra. Do que está acontecendo com a situação. Quantas vezes? Eu estou falando aqui a primeira coisa a se fazer. Depois você vai consultar o seu pastor da sua igreja. É um homem que está lá à frente da tua obra. Ele é um ser humano. Mas ele é uma pessoa que ele vai ser usado por Deus também para trazer confirmação daquilo que você está vivendo, das lutas que você está vivendo, e ele vai te ajudar. Converse também com pessoas espirituais, pessoas que têm sabedoria de Deus, sabedoria do alto, não é sabedoria, como o Tiago diz lá no capítulo 3, no verso 15, sabedoria carnal, animal e diabólica. Não, é do verso 17, sabedoria de Deus. Também lá no capítulo 1, no verso 5, sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Essa é a sabedoria que nós devemos pedir a Deus. E aí o Espírito Santo, meus amados, ele vai nos ajudar. E a palavra, ela é, queridos, a fonte da vida. Jesus é a própria palavra revelada aqui. O verbo se fez carne. Então, nunca faça isso. Olha, deixa eu ver o que está aqui. Não faça isso. Isso, queridos, isso é muito perigoso. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que ela pode tanto te libertar como ela pode te matar se você não ficar atento do que está escrito aqui. Porque o que acontece? Se você abre aqui e de repente vai lá e se enforca, como Judas. Entende isso? É perigoso. Se nós não soubermos usar, ela é para salvar a nossa vida, para fortalecer pessoas. Mas se você não souber usá-la, ela pode te matar, levar à condenação eterna. Estou falando primeiramente, querido, eu estou falando de morte, não é física, é morte espiritual, mas também pode levar à morte física. Ambas. Porque falta o que? Sabedoria. Não, ore antes, peça discernimento. Senhor, me dá o discernimento, Senhor, e fala no fundo do meu ser. Vai vir uma mensagem, o Espírito Santo sempre revela a sua mensagem, e muitas vezes não é imediato. Às vezes é imediato, acontece comigo, pode acontecer com você imediato. Mas às vezes Deus vai te dar um tempo para você aprender a confiar. E Ele vai trazer uma revelação. Ele vai usar muitas vezes pessoas, mas vai ser sempre a palavra. Vai ser sempre a palavra que vai te dar aqui o direcionamento. Então, tome muito cuidado na hora de só apenas pegar a Bíblia Sagrada e abrir ela, assim, é pela fé. É pela fé. Quantas vezes eu fiz isso quando eu vivia numa, digamos assim, na ignorância. Não faça isso. Ore a Deus. Peça a Ele a revelação da palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada. A palavra que sai direto do trono da graça. E a palavra, ela vai te falar o que está acontecendo. Peça a Ele. Senhor, seja como Gedeão. Senhor, me mostre o versículo. Me dê o versículo. Me dê o capítulo. Para que eu não fique ali confuso. Porque se tiver confusão, tem algo errado. Primeira coisa. Se tiver confusão, não vem de Deus. O diabo também conhece a palavra. O diabo também conhece a palavra muito melhor do que nós. Então o que acontece? Se ficar confuso alguma coisa, descarte, repreenda isso aí em nome de Jesus e não se aprofunde nisso. Mas o que é de Deus, nós sentimos paz. A paz que excede todo entendimento é a paz de Cristo. Então você vai ter ali a certeza e a convicção de que você está no caminho certo. Então faça isso. Amém, irmãos? É assim que o inimigo trabalha. E continuando na nossa palavra. Continuando na nossa palavra. Se Deus está falando aqui, é porque Deus quer dar resposta para alguém que precisava ouvir isso. Mas não estava nem no meu tópico falando sobre isso. Mas, seguindo aqui a nossa palavra. Olha que a palavra vai dizer.
meus amados, aqui, a partir do verso de número 14. Olha o que diz aqui no capítulo 36 do profeta Isaías. Verso 14 diz: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Mais uma vez, mais uma afronta. Mais uma vez, mais uma afronta do inimigo, mais uma afronta do diabo sobre a vida das pessoas, que ele está sempre fazendo isso, procurando sempre alguém para devorar. Então, se nós meditarmos aqui do verso 14 ao verso 20, ele vai dizer aqui para Ezequias que ele não se engane. Então, Ezequias, um homem sábio, digamos assim, que um homem sábio, um homem que tinha temor a Deus. E aí, Rabizaque não afrontou a Judá, mas o próprio Deus, irmãos. Nós entendemos que quando vem uma afronta para a tua vida e você está em paz com Deus, o diabo usa muito isso, as pessoas, para te afrontar, para me afrontar. Presta atenção. Presta atenção como é que acontece. Quando alguém te afronta, você é filho do Altíssimo, você é cordeiro de Cristo, você é irmão de Jesus. Deus, quando você entrega a tua vida a Jesus, quando você segue a sua palavra, você obedece a palavra, você obedece a Ele, obedece ao Espírito Santo, e você segue. Você se torna o quê? Quando você entregou a tua vida, você se tornou um filho de Deus. Se você vive uma vida em retidão com Deus, as pessoas vão te afrontar, o diabo vai usar pessoas, o próprio diabo vai te afrontar. E aí, meus amados, olha o que acontece com aqueles que afrontam os servos, os filhos de Deus. Presta atenção. Aqui, meus queridos, Rabizaque não afrontou a Judá, mas o próprio Deus. O comandante do exército assírio zombou do Altíssimo, dizendo que ele não tinha poder para salvar Jerusalém do seu ataque, assim como os ídolos das nações vizinhas, que não tiveram poder para salvá-lo. Está no verso 19 e no verso 20. Como um ignorante espiritual, irmãos, Rabizaque não compreendeu que a reforma feita em Judá, a reforma feita em Judá por Ezequias, promovia os valores da fé genuína, que está no verso número 7. O diabo continua saltando, querido, saltando o seu veneno por meio... Sai por aí saltando o seu veneno, no verso 7. O diabo, ele continua saltando o seu veneno por meio de pessoas e de palavras maldosas, amados, para desencorajar aqueles que são considerados justos. Justo, querido, não é uma pessoa que não peca, não, nós pecamos. Mas é aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus e cumprir o que está na sua palavra. Esse é uma pessoa considerada justa. Um homem ou uma mulher que realmente se esforça para fazer a vontade de Deus. Esse é um homem considerado justo, aquele que já foi salvo por Cristo. Então agora, a Bíblia diz que ele é uma pessoa justa. Aquele que se esforça, que realmente tem prazer de andar com o Senhor, tem prazer na palavra do Senhor, tem prazer em honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso é uma pessoa justa, é o que a Bíblia diz. Dessa forma, não devemos ter medo dos problemas, das afrontas que nos sobrevêm todo dia, irmãos. Porque tem dias mesmo que as coisas realmente parecem que estão fugindo do nosso controle. E foge mesmo do nosso controle, essa é a verdade. Mas olha, elas são permitidas pelo próprio Deus. Por que Deus permite isso? Para que a nossa fé seja avivada. Então, queridos, muitas vezes você está passando por lutas, por batalhas, o inimigo tem te afrontado, o inimigo tem usado pessoas com palavras maldosas para te magoar, para realmente tirar você do sério. Muitas vezes, o próprio Deus permite para trazer novamente você ao primeiro amor. Primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor, amados? É aquilo que nós estamos sempre querendo louvar e glorificar o nome do Eterno. Queremos sempre estar aos pés dele, adorando e glorificando o nome do Senhor. E olha no capítulo número 37 do profeta Isaías. Verso número 1 diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Preste atenção. Entrou. O que Ezequias foi fazer na casa do Senhor? O que Ezequias foi fazer na casa do Senhor? E aí no verso 2 diz: Então enviou Eliaquim, o Mordano e Sebna, o escrivão e os anciãos do sacerdote, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Agora foi ao quem? O porta-voz de Deus. Preste atenção.
porta-voz de Deus, o profeta Isaías. É o profeta mais usado por Deus, falando sobre o Messias que viria no futuro, o próprio Jesus. Então, amados, olha o que acontece no verso 3. E disseram-lhe assim, diz Ezequias, este é o dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmia, porque são os filhos ao parto, e a força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor, verso 4, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontá-lo, Deus vivo, e para vitupério com a palavra que o Senhor teu Deus te enviou fazer a oração pelos remanescentes que ficou. E no verso 5 diz, e o servo do rei Ezequias foram ter com Isaías. Então, o rei enviou ali uma comitiva até o profeta de Deus, um homem de Deus, para buscar resposta. Por isso, irmãos, eu falei aqui, quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Sobre quando nós precisamos de resposta, nós vamos no homem de Deus, nós vamos na palavra de Deus, porque Deus tem resposta e Deus usa pessoas no dia de hoje ainda. Deus usa pessoas e aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm uma vida de oração, têm uma vida de consagração, essas são pessoas, queridos, que você não pode, digamos assim, confiar nelas como ser humano, confia nela como um mensageiro de Deus. Quando você confia nessas pessoas como olhando para Deus e não olhando para ele, porque Ezequias, aqui nós vemos aqui, Ezequias não confiou na força do seu braço. Ezequias não confiou no seu exército. Ezequias não confiou na sua nação. Ezequias foi à casa do Senhor. O que ele foi fazer? Daqui a pouquinho a Bíblia vai falar o que Ezequias foi fazer na casa do Senhor. Então, amados, continua aqui. A palavra vai dizendo aqui. E aí, a partir do verso 6, Isaías ele disse, olha o que o profeta falou, o homem de Deus falou para a comitiva ali de Ezequias, da resposta que ele tinha de buscar do Senhor. Presta atenção. Isaías lhe disse, assim direi o vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Olha isso aqui. Olha como Deus, já aqui, deixando aqui o rei mais tranquilo, que tudo estava sob controle. Porque o rei foi aonde? A casa do Senhor. Por isso que é tão importante muitas vezes nós buscar resposta na casa do Senhor. Também levar as nossas necessidades, levar as nossas decisões ao altar do Senhor. Assim nós vamos tomar boas decisões. Quando nós colocamos nas mãos daquele que pode todas as coisas, que ele não dorme. Os seus olhos e os seus ouvidos estão continuamente sobre nós. Então, queridos, tudo que está acontecendo nesse exato momento, como nós aqui estamos aqui, compartilhando aqui uns com os outros essa mensagem, o Senhor está aqui. Eu sinto o Espírito Santo falando conosco que nem tudo na sua vida está perdido. Pelo contrário, é porque tem propósito. E tudo que tem propósito tem normalmente um preço, e muitas vezes o inimigo também se levanta para se opor, sabendo da bênção que vai chegar sobre as nossas vidas. Então continua aqui o profeta falando no verso número 7 do capítulo 37 do profeta Isaías. Eis que porei nele um espírito. Presta atenção como que Deus trabalha. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. Olha o que acontece com aqueles que se levantam contra o Deus vivo, que se levantam contra os filhos de Deus. Presta atenção. A mensagem do Senhor foi direta aqui para responder o rei, que a comitiva de Ezequias foi até o profeta Isaías, e Deus fala, através do profeta Isaías, a resposta a Ezequias. Então aqui, Deus diz bem claro, no verso 7, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. Aonde ele vai morrer, meus irmãos? Aonde aqueles que nos afrontam vai cair? Na própria soberba, na própria desgraça que ele mesmo cometeu. O diabo, ele trabalha na vida das pessoas para que as pessoas se arruinem cada vez mais. Essa é a tática do inimigo, é fazer com que o ser humano se perca, não tenha salvação, não tenha comunhão com Deus,
não tenha uma vida aqui em abundância nessa terra. Mas o próprio Jesus diz, ele veio, veja que é o oposto. Jesus veio para dar uma vida em abundância e o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que o inimigo faz na vida das pessoas. E aí o Senhor respondeu ao rei através do profeta Isaías. E aí, a partir do verso 8, vai dizer: voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouviram que já havia retirado de Laquis. E aí, verso 9 em diante vai dizendo, do verso 9 em diante vai dizendo, aqui do verso 9 em diante vai falando que a partir desse momento, queridos, começa novamente a nova afronta. Presta atenção. Mas mal ele sabia que Deus já tinha falado com a comitiva do rei Ezequias. E aí a palavra do Senhor vai dizendo, vai continuando e falando sobre tudo o que vai acontecer na frente. E aí quando chega, meus amados, aqui, de tanto ele se gabar, né? Rabsaque aqui, digamos ali um comandante do exército assírio, continua com a sua arrogância, afrontando o próprio Deus, afrontando o próprio Deus. E aí a partir do verso 10, diz assim, ó, a partir do verso 10 diz assim do capítulo 37 do profeta Isaías: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, olha isso, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Olha isso aqui. Presta atenção. E no verso 11 diz: e eis que já tem ouvido o que fizeram o rei da Assíria, e todas as terras destruídas, as totalmente escaparia tu. Olha isso. Olha isso. Preste atenção. E no verso 12 ele diz: porventura as livrará os deuses das nações, meus pais destruíram. Aí vai falando aqui os países, Gazã, e Arã, e Rezefé, e depois os filhos de Éden, e estava, e também, enfim, estava em Tessalazar também. E aí ele vai aqui se gabando, vai sendo arrogante. E no verso 13 vai dizendo: onde está o rei de Amate? Onde está o rei de Aparde? O rei da cidade de Safarvaim, Hernã e Ivan. Então, o que acontece? Tudo isso aqui é que o diabo, ele faz, ele se gaba das coisas que ele faz. É isso mesmo. Para tentar, querido, nos diminuir. Presta atenção. Ele tenta nos diminuir com desprezo e ele se coloca como se ele fosse soberano. É assim que ele faz. E a partir do verso 14, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor. Presta atenção. Veja como é que acontece quando você entende que o inimigo está ali travando uma batalha contra você, contra mim. Quando nós entendemos isso, olha o que acontece. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor Ezequias e a estendeu perante o Senhor. Então o que acontece? Nós temos a luta, a batalha. Recebemos ali, nós já sabemos da onde está vindo o problema. Sabendo da onde o inimigo está tentando contra nossas vidas, nós fazemos o quê? Levamos a causa diante do Senhor. Preste atenção, meus irmãos. Leve as suas causas diante do Senhor. E olha o que acontece. Verso de número 14, nós estamos meditando. Ele subiu à casa do Senhor, Ezequias a estendeu perante o Senhor. Então ele diz: Senhor, aqui eu tenho o inimigo da Síria. O inimigo tem nos afrontado. O inimigo, Senhor, estou usando aqui como expressão, por exemplo, estou dando aqui, por exemplo, no caso de Ezequias. Pode ser a nossa causa. Qual é a minha causa? Senhor, o inimigo tem roubado a minha paz. Senhor, o inimigo tem roubado a minha alegria. Senhor, o inimigo tem roubado o meu tempo com a minha família. Senhor, o inimigo tem roubado as minhas finanças. Senhor, o inimigo tem roubado a minha saúde. Senhor, o inimigo tem roubado a minha fé. Seja qual for, meus amados, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua batalha, você vai pegar a sua batalha e você vai levar aonde? No altar do Senhor. E você vai entregar ao Senhor e falar: tá aqui, papai. E aí você descansa e tenta não pegar novamente. Porque nós seres humanos temos o hábito de levar a batalha até o Senhor. E aí, depois nós vamos lá e queremos tomar da mão de Deus.
E aí a batalha, em vez de ser vencida logo, ela vai se estender por longos dias. Percebe que tem pessoas que elas passam ali num vale, e o vale às vezes é 2, 3 dias. Mas de tanto elas entregar para Deus e pegar, entrega e pega, entrega e pega, a batalha vai se estendendo ali, olha, por até meses e às vezes anos, queridos. Percebe isso? Às vezes leva até anos, através de prejuízo financeiro. Por quê? Entregou e pegou, entregou e pegou, entregou. E aí, como é que Deus vai trabalhar na vida das pessoas dessa forma? Não tem como. Tem que fazer como Ezequias. Ele levou a causa diante do Senhor. E olha o que a Bíblia vai dizer no verso 15. E orou Ezequias ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha a oração desse homem. Ele colocou a situação, e aí ele orou ao Senhor, e ele invocou aqui o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, queridos, nós oramos e esquecemos de invocar o nome do Senhor também. Ele invocou aqui o nome do Senhor. Aqui do verso 16 ao verso número 20. Quando Deus foi novamente afrontado. Se os deuses pagãos não poderiam livrar as nações vizinhas, ele disse, né? O Deus verdadeiro poderia livrar o seu povo dos inimigos. Com certeza Deus fez isso. Ele é o único Deus vivo, poderoso, capaz de nos livrar daqueles que o invocam, meus amados. Foi isso que Ezequias fez, foi invocar o nome do Senhor. Porque Ezequias sabia disso, por isso orou, transferindo para o Todo-Poderoso. Ezequias, ele orou e ele transferiu para Deus a sua batalha. Transferindo para o Senhor a afronta sofrida pelo inimigo. E aí, queridos, além disso, argumentou sabiamente que, por meio do livramento de Judá e da queda de Senaqueribe, todo o povo teria o quê? A oportunidade de conhecer e admirar a reputação e a glória do Eterno. Ramá, chorei, calamai. Então, veja que Ezequias como rei em nenhum momento. Um rei, queridos, um rei de uma nação, ele é alguém que é autoridade no seu país. Então, ele não foi aquele, digamos, vaidoso, autossuficiente, orgulhoso. Não, eu vou resolver, eu vou montar um exército, eu vou para a batalha. Não, nós pegamos mais um caso aqui também, outro Josafá, tá lá nas crônicas. Então o que acontece? Lá no capítulo 20, fez a mesma coisa. Isso é questão também de fé, é questão de nós exercitar a nossa fé. Então nós vemos aqui, meus amados, que acontece algo sobrenatural quando nós cremos naquilo que Deus vai fazer. E foi no desenvolver aqui, a partir do verso 21. Então Isaías, filho de Amós, verso 21. Vamos lá, verso 21. Vamos lá, a partir do verso 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A viagem, a filha de Sião, aqui até uma alusão que o profeta Isaías faz, uma alusão aqui. A filha de Sião, de te desprezar e de te zombar. A filha de Jerusalém, maneia a cabeça de um lado, ou seja, detrás de ti. E aí vai falando a partir do verso 23. A quem afrontaste e blasfemastes? Contra quem alcançaste a voz? Quanto alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto contra o santo de Israel. Veja que Senaqueribe, o rei da Síria, afrontou aqui, blasfemando contra Deus muito. Então, veja a resposta de Deus através do profeta Isaías. Por meio do teu servo afrontaste o Senhor, e disseste, verso 24, com a multidão dos seus carros subiu aos cumes dos montes, ao último recesso do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei nas alturas do seu cume, ao bosque também do seu campo fértil. E aí verso 25.
Eu cavei e bebi a água como plantei os meus pés. Sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos, e tinha formado, e agora, porém, vim para que tu fosse o que destruísse as cidades fortificadas e reduzisse as montões de ruína. Aqui, queridos, olha, Deus permitiu. O que aconteceu aqui foi uma permissão de Deus. Nós estamos vendo aqui, foi uma permissão de Deus. Deus permitiu para que Ele mesmo depois seja glorificado. Olha como Deus faz. Deus usa quem quer. Deus usa muitas vezes o diabo para afrontar a tua vida, para fazer você alcançar a promessa. Muitas vezes você está despercebido. Muitas vezes você está aí, tipo, desalento, cabisbaixo, achando que está tudo resolvido na tua vida. Não tem mais prazer de ir louvar o Senhor na igreja. Não tem mais prazer de ler a palavra de Deus. Não tem mais prazer de orar. Não tem mais prazer de jejuar. Aí o que acontece? Deus permite que o inimigo vai lá e dá uma afronta. Que é para você, opa, eu preciso ficar vigilante. Eu preciso vigiar. Por quê? Não é assim que acontece? Quando a gente está muito morno, muito frio, está tudo certo, está tudo dando certo, é perigoso. É muito perigoso para um cristão, para um crente, falar que a vida dele está no conforto total. Ai, só me espreguiçando. Ai, que beleza. Vigia, meu irmão, minha irmã, vigia, porque aí tem algo de errado. Crente sem batalha é crente morto. Crente já está dominado pelo inimigo. Mas o crente que está na posição, meu irmão, minha irmã, o inimigo se levanta mesmo, mas é para te fortalecer e te dar a vitória que Deus quer na tua vida. Então olha o que acontece, queridos. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece nos próximos versículos aqui do capítulo 37. Veja bem o que acontece aqui nos versículos aqui, a partir do verso de número 27. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andarão atemorizados e envergonhados, e tornaram-se como a erva do campo, e relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. E aí, a partir do verso de número 28, porém eu conheço o teu assentar e o teu sair. Olha isso aqui. Olha isso aqui como é tremendo. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair. Olha isso aqui. O Senhor conhece, meus irmãos, tudo sobre nós. Tudo sobre nós. O teu assentar e o teu sair e o teu entrar. E o teu furor contra mim. Então aqui nós já vamos ver, no verso 29 diz assim: por causa do teu furor contra mim, devido à tua rebeldia, à tua arrogância, Senaqueribe, inimigo. Olha o que acontece com os inimigos daqueles que nos afrontam, irmãos. Presta atenção no que Deus vai falar através dessa palavra. Contra mim. Deus está falando contra Ele mesmo. Está falando que é só contra você, não é só contra mim. Mas, quando nós fazemos isso de acordo com a palavra, nós vamos no nosso Pai e nós entregamos a causa, as batalhas. O inimigo, meus amados, vai se dar mal. Olha só, verso 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, subiu até os ouvidos do Eterno. Olha só o que acontece. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz. Olha isso. Olha o que Deus vai falar através dessa palavra. E o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então, o Senaqueribe veio pelo caminho, e ele vai voltar pelo mesmo caminho. Sabe com que, meus irmãos? Como se diz por aí, o rabo entre as pernas? Dessa forma. E do verso de número 30 aqui, em diante. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano o que dai e procedei, porém no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinha e comeu o fruto dela. E aí continua nos versos 31. Continua toda a história, a narração bíblica vai dando aqui, toda a narração bíblica vai dando aqui, mas eu quero pegar 2 versículos aqui, que é para nós fecharmos essa palavra. Olha o que a palavra do Senhor vai dizendo. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, presta atenção, mas eu vou até pular a parte do anjo, eu vou pular até aqui a parte do anjo, eu vou direto ao ponto. O que a palavra vai dizer conosco.
quando o exército dele tinha sido derrotado pelo anjo, aqui no verso número 36. Olha aqui. Então saiu, vou pegar o verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Olha o que se levanta contra Deus, o que acontece. 185.000 pessoas mortas. Ezequias precisou lutar? Não. Ezequias precisou confiar. Ezequias precisou crer por meio da fé. É isso que nós cremos em Jesus, através da cruz do Calvário, aonde ele venceu por nós, o véu se rasgou e nós fomos libertos de toda a maldição, porque a conta foi paga, como está lá em Colossenses 2,14. Não existe, a conta foi paga. Então preste atenção. Verso número 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, voltou e habitou em Níver. E no verso número 38, olha o que acontece com aqueles que se levantam contra Deus e se levantam contra nós. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus, que era um falso Deus, que não podia nem salvar a sua própria vida. Presta atenção, muitos por aí estão aí apegados em falsos deuses, né? Estão apegados a religiões, estão apegados nas riquezas, achando que vão salvar a sua alma. E olha o que acontece. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus, Senaqueribe estava aonde? Em Níver, na sua cidade. Presta atenção. Seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos. Olha só, seus filhos, o aferiram a espada e escaparam para a terra de Ararat e Ardom, e seu filho reinou em seu lugar. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Aqueles que se levantam contra o nosso Deus, contra o Deus de Israel, vão comer cinza, vão comer pó e vão virar pó. É isso que acontece com aqueles que levantam contra o Deus vivo. Aqueles que afrontam Israel, não afrontam só Israel, meus irmãos. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Então o que acontece? Senaqueribe tinha o quê? O costume de afrontar as nações, os ídolos das nações, e não sofrer nada. Porque os ídolos das nações que ele serviu era tudo de madeira, de pedra, de ouro, de prata. Não tinha ouvido, não tinha boca, não falava, não fazia nada. É feito pelas próprias mãos humanas. Mas ele afrontou um Deus vivo. Aleluia. Ele afrontou um Deus vivo, que é soberano sobre todas as coisas. E aí o que acontece? Quando ele afrontou o Deus vivo, ele afrontou o próprio Deus, o Altíssimo, Yahvé, o grande Adonai, o grande Eu Sou. Então ele afrontou o quê? Um Deus vivo, que é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. E aí ele não esperava. Ele era acostumado a afrontar, digamos ali, nações que serviam a falsos deuses, digamos assim, né? Que a Bíblia diz, falsos deuses que era de verdade. Mas ele veio afrontar Israel, que tem um Deus que é supremo, criador dos céus e da terra e tudo que existe. E aí, meus queridos, olha o que acontece. O que acontece com ele quando ele afrontou? Porque ele afrontava aqueles que não podia fazer nada porque não existe. E aí, mas tudo seria diferente quando realmente ele enfrentou um Deus de verdade. Ao provocar Ezequias, o rei da Síria levantou o quê? A sua voz, os seus olhos contra o próprio Deus. Ele olhou e afrontou o próprio Deus, que é justo e santo, meus irmãos. Deus é santo e justo. Quem é o homem para pleitear com o Senhor? Quem é o homem para tentar lutar com o próprio Deus? Por isso, ao agir assim, Senaqueribe decretou a sua própria destruição. Isto mostra que quem luta contra os filhos de Deus confronta o próprio Deus. O Senhor dos Exércitos defende todos aqueles que depositam a sua confiança totalmente nele. Então, se você tem alguma dificuldade na tua vida,
faça como Ezequias. Leve as tuas batalhas e confie no Senhor que virá a provisão. Porque Ele é fiel e Ele não perde uma batalha. Mas se você quer ser um vitorioso e uma vitoriosa, você tem que levar a tua batalha aos pés do Senhor e descansar nele e esperar. Entrega e descansa, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai realmente ser cada vez mais engrandecido, mas Ele vai te honrar também. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que promete, mas também é um Deus que cumpre. Portanto, aqueles que confiam nele permanecem inabalável e as promessas do Senhor virão sobre as nossas vidas. E assim, queridos, aqui era a mensagem que Deus tinha para compartilhar com você no dia de hoje. E agora nós vamos orar. E eu peço a vocês que você coloque a sua batalha agora diante do Senhor. É assim que nós vencemos as nossas lutas. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas Deus sabe. E a palavra de Deus diz, queridos, quando nós colocamos no altar do Senhor, se prepara, porque Deus vai enviar a provisão. Amém, amados? Vamos orar? Pai, graça nós te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Bendizemos ao Senhor, Pai, e te engrandecemos. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de palavra. Queremos te louvar, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, papai, que o Senhor venha, Pai, com poder e graça, Senhor. Tanto aqui na terra como aí no céu, mas faça não a nossa, mas sim a sua vontade. Faça em nós o teu querer, Senhor, porque sabemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós queremos agora nesse instante, Pai, colocar, Pai, diante do teu altar, Senhor. Colocar, Senhor, as nossas batalhas, seja elas físicas, seja elas emocionais, seja ela espiritual, ou qualquer situação com meus irmãos e as minhas irmãs estão colocando aqui agora diante do Senhor, papai. Aqui como representante de Cristo, Pai, como servo do Deus vivo, Senhor. Eu coloco agora, Senhor, diante do Senhor, Pai, e eu intercedo pela vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, a provisão, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, realmente as suas necessidades. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. E em nome de Jesus, papai, que o Senhor, Pai, coloca o inimigo para sair, Senhor, por onde ele veio, Pai. E o inimigo, Pai, seja envergonhado. Que o Senhor, Pai, seja glorificado. Porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, em nome de Jesus, papai. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Confessamos, Senhor, que nós somos falhos. Confessamos, ó Pai, que nós precisamos do teu perdão e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, papai, é que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos e colocamos a nossa família, colocamos o nosso trabalho, colocamos todo o nosso ser diante do Senhor. Tudo, Senhor, nas tuas mãos, e descansamos no Senhor e confiamos nas tuas promessas e esperamos, Senhor, em ti, porque sabemos que a vitória é certa e que os nossos inimigos, ó Pai, nós abençoamos, nós a perdoamos e que o Senhor tenha de misericórdia daqueles que desejam o nosso mal, porque teu reino, teu poder e tu é a glória e tu reinas para sempre, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolações do Espírito Santo estejam não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga um amém e receba em nome de Jesus. Que você que entrou agora aqui, acompanha daqui a pouquinho, eu vou baixar lá para você. Você acompanha desde o início. Deus vai falar contigo, vai falar com a tua família e você vai ser muito abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Compartilha também essa mensagem, é muito importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.